Bom dia, professor. Bom dia, Almeida, tudo bem? Tudo. E aí, que carinha é essa? Carinha de frio ou carinha de sono mesmo? Não tô com sono, não. Não? Ah, professor, eu vou deixar a TV ligada porque minha mãe tá assistindo, tá? Tá bom. Ah, Namastê. Amadastê, tudo bem? E aí, bando de Tudo e comunistas, você, professor? tudo bem com os senhores? Aham. Né? Então, semana passada a gente fez a sessão fofoca Estados Unidos, hoje nós vamos fazer a sessão fofoca União Soviética, né? Tanto é que a minha jaquetinha aqui é uma jaquetinha antiga que eu tenho, né? Que é uma réplica do uniforme do uniforme das Olimpíadas de 1980, né? Que atrás, né, tem a sigla, né, no caso aí, se vocês conseguirem ver, tem essa sigla aqui, em russo, e Mas, essa sigla quer dizer União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então, essa blusa mas tem aqui, que tomar cuidado usando essa roupa, né, professor? Oi? Não entendi, desculpa. Tem que tomar cuidado usando essa roupa. Você pode morrer de fome a qualquer momento. Na verdade, é o seguinte, eu antigamente eu andava com ela na rua, andava ostentando ela no meio da rua, só que hoje é meio difícil, né, você, né, poder sair com algumas camisetas, com algumas, né, as pessoas não têm uma tolerância muito grande, né, principalmente sobre a questão, né, de opiniões políticas, né, porque se você for perceber, né, hoje nós estamos vivendo no nosso país uma pluralização, né, da política, né, então, né, tanto para o lado positivo, tanto para o lado negativo, porque discutir política é bom, né? Quando você tem apenas um grupo no poder, isso significa que tem alguma coisa errada. Então, discutir é interessante. Uma coisa é você pregar intolerância, né? É sempre bom reforçar isso. E essa blusa aqui já vai fazer uns 2 anos que eu não uso, né? Por conta desses probleminhas aí. Caraca. Por conta da questão de que as pessoas andam muito intolerantes, né? Se você pensar, se um time de futebol já gera tantos problemas, imagina uma camisa com, no caso, essa blusa aqui que representa, né? É lógico, né? Tem muita gente que vai olhar esse CCP aqui nas minhas costas e vão pensar o seguinte, é do Corinthians, né? CCP, né? né? Aí fica meio assim, né? Mas para quem entende de história ou para quem é um pouco intolerante, né? Pensa a questão de União Soviética, é um pouquinho complicado da gente, né, poder, né, usar e expor aquilo que a gente acredita. Mas, assim, sem delongas, para a gente não precisar correr, né, no final da aula, como foi na aula da semana passada, é assim, gente, o tema dessa semana aqui é um tema que eu vou ser bem sincero para vocês. Eu, como historiador, né, então, o que me fez escolher ser historiador foi exatamente a década de 80, né, onde os debates, né, sobre a União Soviética, os Estados Unidos, estavam sempre nos telejornais, né, então os telejornais, né, eles falavam muito Bom dia, sobre o período... professor. Bom dia, né, falavam muito sobre a questão, né, das mudanças ali naquele período. Então, e com isso eu fui querer entender o que foi a União Soviética, o que foi, né, essa questão aí da Guerra Fria, foi o que me motivou para fazer história. Mas o seguinte, né, o que era a União Soviética, né? Então, o que foi ali, né, a União Soviética? Então, uma das coisas que nós devemos levar em consideração é o seguinte: a União Soviética ela surge depois da Primeira Guerra Mundial, né, no caso com a Revolução, né, a Revolução Russa. Então, a Revolução Russa ela vai ser um divisor de águas. Então, a gente já falou sobre a Revolução Russa, que foi a tomada do poder dos bolcheviques, né, que era um grupo radical dentro do cenário político russo, né, que queria, né, no caso da modernização da economia russa, que era uma economia muito próxima do feudalismo. Então é importante a gente lembrar isso, né, que a formação da União Soviética tem início com o fim da Guerra Civil Russa, né, com o fim da Guerra Civil Russa entre o Exército Branco, né, que era o exército composto, né, organizado pela burguesia,
e o Exército Vermelho, né, no caso aí, né, tanto é camisa vermelha, né, já deixa bem claro isso, que era o exército formado, né, pelos bolcheviques, que era o grupo mais radical, né, dentro da União Soviética. Sempre bom lembrar sobre isso. Bem, então, no caso aí, em 1917, né, então, o que vai acontecer aí nesse sentido? O Lenin, né, como o Stalin e o Trotsky, que serão os três fundadores, né, os três líderes da revolução, né, eles vão, numa certa forma ou de outra, eles vão conseguir derrotar o czar, e o Vladimir Lenin, ele vai, né, chegar ao poder. O que foi organizado aí? No caso, né, primeiro houve a modernização da Rússia, né, organizando principalmente, né, indústrias de base, e com isso, né, a Rússia vai, né, de uma certa forma ou de outra, vai crescendo, né, vai crescendo e vai começar de uma certa forma ou de outra chamar a atenção dos países ao redor. No caso, né, no final da Segunda Guerra Mundial, no caso as repúblicas socialistas federativas, né, da União Soviética, né, soviética russa. Então, o que vai acontecer sobre isso? Eles vão expandir o seu território no leste europeu no final da Segunda Guerra Mundial, né, principalmente com a questão do quê? De ampliar a sua zona de influência, né? Então, a gente já viu que a União Soviética construiu o Muro de Berlim. Então, a Alemanha Oriental, ela vai servir, né? A Alemanha Oriental, ela vai servir como uma propaganda do regime, como se fosse uma célula, né, soviética fora do bloco inicial. Bem, então, nesse sentido aí, então, o Império Russo, né, no leste europeu, ele vai ter como também parte do seu território a Lituânia, a Letônia, a Estônia e a Iugoslávia. Né? Então, com isso, com a vitória, né, do bloco dos socialistas, eles vão englobar esses territórios à recém-União Soviética. Então, no caso aí, né, então, o maior desejo, né, do movimento social, do movimento revolucionário aqui, liderado por esse senhorzinho aqui chamado Vladimir Lenin, era formar um bloco, um país gigantesco sobre o governo dos proletariados, do governo dos operários. Né? Mas assim, uma das coisas que também o Lenin ele desejava era expandir a sua ideologia por toda a Europa. É uma coisa que também foi praticado pelos capitalistas. Né? Os capitalistas, né, liderados pelos Estados Unidos, vão buscar expandir o seu território, né, a sua influência política e ideológica, né, por todo o mundo. Só que os socialistas, no primeiro momento, eles pretendiam expandir o seu território apenas, né, apenas para a Europa. Né? Mas isso vai formar revoluções e vai ter processos que vão ser positivos e vão ter processos que vão ser negativos. Então a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então assim, hoje então no caso aí o Lenin ele vai falecer em 24 de uma forma misteriosa. Ninguém sabe exatamente o que o Lenin morreu, do que ele morreu. Né? A gente sabe que o Lenin ele não tinha uma doença muito assim, a gente não sabia exatamente, não era falado sobre o estado de saúde dele. E o Lenin ele morre em 24, né? Ele morre em 24. Professor, Oi. mas, tipo, alguém deu um veredito da morte dele? Disseram o que foi? Tipo, mesmo que não Não, seja verdade, alguém inventou alguma história? não. Tanto é que o corpo do Teve Lenin ele foi enterro? mumificado, né? O corpo do Lenin Caraca. ele foi mumificado, ele está na Praça Vermelha, no Kremlin, né? Tem uma sala onde o corpo do Lenin ele é exposto até os dias de hoje. Tanto é que tem um debate muito grande hoje, dizendo o seguinte, será que a Rússia ela precisa gastar tanto dinheiro para preservar o corpo do Lenin? Gente, lógico, ele é um símbolo. Teoria da conspiração. Então, ele é um símbolo. Mas, assim, será que é necessário tanto você gastar dinheiro para preservar um corpo por conta dele se tornar um símbolo? Né? Então, isso é uma questão aí que nós devemos sempre levar em consideração, que eu acho que, assim, gente, ó, tem prioridades e prioridades.
Lógico, eu tô falando isso com o olhar ocidental. Eu estou aqui no Brasil. Eu nasci eu nasci em 80, a Revolução Russa foi em 17, então, gente, eu nasci há mais de 70 anos, mais ou menos, do movimento. Então, gente, é meio difícil nós, né, termos o olhar para aquele momento. Mas o Lenin, ele vai morrer. Qual o maior problema aí? Que vai ter uma luta sucessória entre o Joseph Stalin e o Trotsky. Né? O Stalin, ele tinha uma visão do seguinte, de fechar a União Soviética para si. Né? Então, ele tinha uma visão do seguinte, é preciso desenvolver o país primeiro para depois promover uma revolução fora do país. Então, primeiro, se organiza o país para depois expandir essa revolução. O Trotsky, ele tinha uma visão... Professor, já volto. Tudo bem. Né? No caso, o Trotsky, ele tinha uma visão de revolução contínua. Então, uma revolução contínua, constante, né? Onde era preciso expandir o território, expandir a ideologia, né, socialista para que não houvesse, né, opositores contra esse modelo, né, esse modelo ideológico. Professor, um era... Caraca, qual é o nome? Eu esqueci. Então, um é o Stalin. Não, o Stalin, ele era mais conservador e E o Trotsky, ele era mais radical. O Trotsky era mais radical. Sim. Né? Tanto é que quando o Stalin ele chega ao poder, o Trotsky ele é expulso da União Soviética. Ele é expulso da União Soviética, mas ele continua a sua vida política. Ele começa a fazer depoimentos, a fazer palestras, a falar contra o sistema que foi implantado na União Soviética. Tanto é que, em 1940, ele é assassinado no México. Né? O Trotsky ele é assassinado no México pelo um soviético, né? Pelo um russo, que ele acerta na cabeça do Stalin uma singela picareta. Né? Ele morre com uma picareta na cabeça. Né? E ele é preso no México, e quando ele é deportado para a União Soviética, ele é recebido como um herói. Né? Então, entra essa questão de que o Trotsky ele foi assassinado com aval do governo. Né? Então, tem todas essas questões aí que nós devemos levar em consideração. No caso, nos primeiros anos do governo do Stalin, ele lutou junto com os aliados contra o nazismo. Né? Ele lutou do lado dos Estados Unidos, da Inglaterra, para poder conter o nazismo. Só que com o final da Guerra Fria, ou melhor, com o final da Segunda Guerra Mundial, vai acontecer aquilo que a gente já falou, que foi a bipolarização do mundo entre americanos e soviéticos. Então, no caso aí, o Stalin ele vai morrer em 1953. E o seu sucessor, que vai ser, no caso aí, o Brochetzi, ele vai simplesmente abrir algumas questões e vai tentar, no primeiro momento, se reaproximar, né, do mundo, reabrir a União Soviética, só que era muito difícil. A gente vai ver sobre isso um pouquinho mais para frente. Bem, então, quando a gente fala em bipolarização aqui, no caso, né, algumas coisas que nós devemos sempre colocar em pauta é o seguinte. Como resposta à formação da OTAN, a OTAN a gente já viu o que é a Força Militar do Atlântico Norte. Então, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos vai formar um bloco militar para conter a expansão soviética, né? Um inimigo comum. No caso, aí a Rússia como uma resposta, né? A União Soviética como uma resposta ao sistema capitalista, ao sistema, né, de defesa da OTAN, eles vão criar o Pacto de Varsóvia, né, que vai ser uma união, né, dos países socialistas, né, contra, né, um ataque americano, no caso, um ataque americano, ou inglês ou francês, da OTAN. Então, eles vão criar também um grupo militar. Tanto é que aqui do lado, aqui, se vocês perceberem, tem o símbolo, né, da KGB. Gente, a KGB foi como se fosse a CIA soviética. Então, a CIA... Eu estava vendo esses dias. Oi, desculpa.
Eu tava vendo esses dias sobre a KGB. Então, ô, gente, a É KGB como se fosse a CIA, né, prof? Era igualzinho. é como se fosse a CIA. Então, é o Serviço Secreto Soviético. Né? Tanto é que tem alguns historiadores que dizem que a KGB ela era mais eficiente do que a própria CIA. Né? Eles vão, né, ter um serviço de espionagem, né, tanto dos seus aliados, tanto dos seus inimigos, porque é aquela velha máxima, o seu aliado hoje ele está do seu lado, amanhã ele pode te atacar. Então, uma forma que a KGB ela vai trabalhar essa questão né, de você vigiar tanto os inimigos, tanto os aliados. Né? Então, ele atuava, né, de missões de busca, prisão, espionagem, eliminação de opositores da ditadura soviética. Né? Então, eles serão uma polícia secreta bem eficiente. Né? Tanto é que, se você pegar os filmes, né, do 007, né, acho que vocês já ouviram falar dos filmes do 007. O maior inimigo da organização do 007 sempre foi quem? A KGB. Né? A KGB como uma força, né, malífica. Né? Quando a gente fala o seguinte, gente, ó, uma das coisas que eu quero deixar bem claro aqui para vocês. Não tem heróis históricos, existem visões, existem personagens. A KGB ela fez muita coisa errada também, como a CIA, a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Porque é o seguinte, gente, o Brasil, no caso, nós vamos amargurar uma ditadura militar por conta dessa Guerra Fria. Né? A Guerra Fria, que englobava, né, União Soviética e Estados Unidos, ela vai respingar aqui no Brasil. Nós vamos viver de 64 a 85 uma ditadura militar por conta desse contexto. Né? É um fato aí importante. E a KGB, de uma certa forma ou de outra, ela tem um papel importante dentro desse cenário que vai, né, dar o imaginário na cabeça da pessoa, né? No caso, né? Só para vocês terem uma noção. Se hoje nós estivéssemos na década de 60 ou de 70, eu usar uma camisa dessa seria um crime. Né? Seria um crime contra o governo brasileiro. Eu poderia ser preso. Só para vocês terem uma noção. Né? Por quê? Nossa, Sim, mas gente. tipo, Caraca. aconteceu das pessoas serem presas por isso? Sim. Tem um caso, agora eu não lembro exatamente o nome da pessoa, mas tem uma criança que ele cresceu e ele deu um depoimento. Eu não lembro que documentário eu vi isso, mas depois eu posso ver e passar para vocês. Que o pai dele, ele era socialista durante a ditadura militar. E ele tinha uma bandeira da União Soviética no meio, acho que de uma biblioteca ou de uma sala na casa dele. E e ele vai levar um amigo dele da rua para casa dele. E quando ele vê aquela bandeira, ele sabia que aquilo poderia gerar problemas, né, para o pai dele. Ele vai falar: não, isso aí não é bandeira da União Soviética, não, isso aí é bandeira do Flamengo. Né? Para vocês terem uma noção como é que era a situação. Né? Então, gente, é ser da esquerda Hoje ou. em dia não é mais crime, né, professor? Não, porque no Brasil nós temos a liberdade do pluralismo, né, do plural, né, de ideologias. Então, assim, no caso do Brasil, eu não tenho uma religião oficial, e a esquerda, no caso, o socialismo, o comunismo, ele não entra, né, como uma política criminosa. Né? Em outros momentos da história do Brasil, no caso, durante a ditadura militar, durante o governo do Eurico Gaspar Dutra, durante vários outros momentos, o Partido Comunista ele caiu na ilegalidade. Então, ele era ilegal. Né? Tanto é que o Dutra, quando ele chega ao poder, depois da renúncia do Getúlio Vargas, ele vai tirar os mandatos de todos os parlamentares que fossem membros do Partido Comunista Brasileiro. Né? Então, gente, é o seguinte, lógico. Professor, só uma dúvida. O anarquismo é de esquerda ou de direita? Então, o anarquismo, na minha forma de ver, que depois eu vou gravar né, eu vou falar com o pessoal do 8º ano, semana que vem, sobre isso. Mas, assim, o anarquismo, ele não se coloca nem como direita e nem como esquerda. Por quê? Porque ele não, assim, o anarquismo, ele rompe com a barreira do que o Marx dizia, que primeiro se implanta o socialismo,
né? Então, o socialismo é o governo do proletariado preparando a sociedade para o comunismo. O comunismo é o fim do Estado, é o fim das organizações estatais. Já o Bakunin, ele acredita que não precisa desse percurso. O Bakunin, ele acredita que você saindo da sociedade capitalista, você já pode cair para o fim do Estado, o fim de uma organização estatal. Porque o nível de consciência do cidadão, ele deve ser colocado a toda a prática, né? Então, assim, no caso do fim do Estado, eu não preciso de uma lei dizendo o seguinte: esse celular é meu e você não pode tomar. Eu já tenho isso na minha cabeça. Não preciso de uma lei dizendo isso, né? É um nível de Mas consciência e se muito alguém tentar acima. roubar o seu celular? Oi? E se alguém tentar roubar seu celular? Então, aí roubar o celular, a pessoa seria o quê? Seria punida por um conselho, né, dos cidadãos que iriam tomar as medidas cabíveis, sempre levando em consideração isso. Gente, é um tópico, é algo que foge do concreto no momento, por quê? Porque, gente, nós vivemos uma sociedade baseada no consumo. Então, Então, mas tecnicamente isso já foi o natural antes, né? Antigamente era, tipo, bem antigamente tinha mais ou menos assim as coisas. Então, as sociedades primitivas, né? No caso, as sociedades primitivas, no caso, nós vamos voltar na filosofia de um filósofo chamado Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes, ele vai dizer que para o homem ele ter liberdade, né, para que ele vivesse em sociedade, ele tinha que abrir mão de alguns conceitos da sua própria liberdade, dar limites, né? Então, no caso, né, viver em sociedade é você se submeter a regras, né? Essas regras é aquela questão do quê? De que para evitar o sentimento de selvageria do homem, porque o homem, segundo Thomas Hobbes, ele é o lobo do próprio homem. Então, o homem é mau por natureza e ele só vai ser bom se tiver uma força maior do que ele o controlando. Quem é essa força maior? O Estado, né? O Estado. Thomas Hobbes vai dizer isso, né? Já o Rousseau, que eu acho que é um dos pensadores mais interessantes, né, que ele vai na contrapartida do Thomas Hobbes, ele vai dizer o seguinte, no caso aí, né, é o Jean-Jacques Rousseau. Ele vai dizer o seguinte: o homem é bom por natureza, ele nasce bom, mas a sociedade o corrompe, né? Então, no caso, ele vai dizer o seguinte: o ser humano ele não é mau, ele simplesmente ele é doutrinado a se tornar um ser egoísta, dentro do aspecto do quê? De viver em grupo. Mas isso a gente pode discutir um pouquinho mais para frente. Mas Então, Mas professor, então quer também, dizer né, o quê? professor? Se a gente não viver em grupo, a gente não vai ser mal? não, é o seguinte, o Almeida. Muitas vezes, para a gente viver em grupo, nós abrimos mãos de parte de nossas liberdades para que nós possamos viver em paz, né? No caso, eu tenho a liberdade de pegar o celular de alguém, só que eu vou sofrer as sanções da lei, né? Segundo o Rousseau, quando há uma educação, uma conscientização da população de uma forma efetiva, o comportamento de posse. Então, eu sei que isso aqui é meu, eu não preciso ficar falando para todo mundo que isso aqui é meu. Então, a sociedade, a pessoa já vai saber e ela não vai se apropriar desse bem, né, sem necessidade. Tanto é, se você pegar uma criança até os seus 2, 3 anos, 2, 3, 4 anos, ela vai dividir tudo com o outro, né? Ele não tem aquele questão, é meu e você não coloca a mão, né? Mas com o passar do tempo, esse sentimento de posse vai se tornar cada vez mais evidente, né? Então, gente, eu vou continuar aqui, senão a gente vai, né, a gente vai acabar, né, de uma certa forma ou de outra, ultrapassando aí. Bem, então, o desenvolvimento tecnológico, a gente já falou sobre isso, né? Que é a questão ali da corrida armamentista e da corrida espacial, onde a União Soviética vai ser o primeiro país a colocar um satélite ao redor do planeta, que foi o Sputnik, né? Tanto é que a vacina, né? Os russos falam que eles conseguiram a primeira vacina contra o coronavírus, né? E eles deram o nome dessa vacina do quê? De Sputnik 5. Por que será, né? Para remontar ao Sputnik,
Né? Então, no caso aí, a Você União acredita que Soviética também a vai, Guerra Fria ainda está acontecendo por debaixo dos panos? de uma forma não declarada, mas vamos dizer que sim, né? Sempre tem um inimigo, né, do comunista. Quem sabe na minha geladeira aqui tem uns pedacinhos de velhinho de crianças, né? Porque comunista come criancinha no café e velhinho no jantar, né? Vai se tem ali no meu freezer algumas coisas desse tipo, né? Vai saber, a gente não sabe, né? Essa carinha de santinho que eu tenho aqui, quem sabe eu não sou um comunista malvado. Gente, Rapaz, é como É, diz, né, né? mano? Tem um filósofo francês, né, chamado Foucault. O Foucault vai dizer o seguinte: a nossa sociedade ela é uma sociedade vigilante e uma sociedade punitiva. Então, nós vivemos um estado de alerta pleno. Então, muitas vezes, nós vigiamos os nossos vizinhos para quê? Para que eles não causem mal para nós. Então, sempre estamos vigiantes, né? Vigilantes, vigiando, né? Sempre alerta, né? Aquela questão dos Na escoteiros. verdade, professor, Sempre aqui é o contrário, alerta. né? Então, Aqui assim, antes era hoje, o então, essa contrário. questão aí da tecnologia, a gente já falou durante a corrida espacial, acho que ficou bem claro, que o Sputnik foi o primeiro satélite a circular a Terra, e o Yuri Gagarin foi o primeiro cosmonauta, né, a ser colocado no espaço. Por que cosmonauta? Gente, astronauta e cosmonauta é a mesma coisa, só que os americanos chamam de astronautas e os soviéticos vão chamar eles de cosmonauta. Só muda isso. Só muda a denominação. Né? A mesma coisa você pensar de dois guaranás. Né? O princípio é o mesmo. A única coisa que um pouquinho mais doce e o outro é um pouquinho mais amarguinho. A única coisa que muda é isso aí. Né? E alguns é cor de rosa, né? Como o Guaraná Jesus. Só muda a cor. Então, vamos lá. Então, né, a Europa, né, a Europa Oriental. Bem, gente, é o seguinte. Como uma resposta ao Plano Marshall, que a gente falou na aula passada, então o Plano Marshall foi o financiamento que os Estados Unidos, que os capitalistas davam para os países, né, que queriam, né, reorganizar a sua estrutura de transporte, de produção, entre outros. A mesma coisa vai acontecer com os soviéticos, que eles vão fundar o que é chamado de Conselho para Assistência Econômica Mútua, que também vai ganhar o nome do quê? De Comecon. Né? A questão do Comecon é a mesma coisa que o tratado, né? No caso, o Plano Marshall. Né? Então, no caso, ele vai embarcar aí a Albânia, a Bulgária, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Romênia, a Polônia, né, a Iugoslávia e a Alemanha Oriental. Então, gente, é o financiamento do Estado russo às economias emergentes do leste europeu, como uma tentativa do quê? De criar um muro e pedindo que os capitalistas avançassem para o Oriente, para o leste europeu. Né? Sempre bom a gente pensar sobre isso. Então, esse movimento, né, ele vai ter a sua manutenção, né, vai ser cada vez mais, né, para o norte, só que com a morte do Stalin, né, isso vai começar a ser um pouquinho mais, né, questionável, né? Então, nós teremos, no caso aí, né, na década de 50, a Albânia vai se afastar da União Soviética e vai se ligar à China. Enquanto a Iugoslávia, ela procurava o caminho, né, para o socialismo, né, no caso, comando, né, de Tito, líder guerrilheiro que liderou o país, né, contra a ocupação nazista. Bem, gente, é o seguinte. Com a morte do Stalin, nós teremos o racha entre o socialismo. Então, nós teremos dois países que vão reivindicar o socialismo, a liderança do socialismo. Um deles é a União Soviética e o outro é a China. Né? A China vai começar a entrar em atrito contra a União Soviética, porque os chineses eles ainda acreditavam no modelo radical, né, do Stalin, né, de fechar o mundo socialista contra as influências capitalistas. Já com a morte do Stalin, o novo presidente da União Soviética, ele vai pensar o seguinte: é preciso abrir um pouco a economia para que a economia possa se desenvolver. Gente, é um ponto importante. Nenhum país ele vive isolado no mundo hoje. Né? Nenhum país ele produz tudo aquilo que ele precisa.
No caso aí, o presidente da União Soviética ele tinha plena razão. Professor, e por falar nisso, eu tenho uma dúvida. Na Coreia do Norte, eles importam produtos de outros lugares? Então, no caso, a Coreia do Norte, ela tem uma aliança muito forte com a China. E a China hoje, ela produz quase tudo aquilo que nós consumimos de tecnologia, né? No Uhum. caso. E lá não exporta nada, né? Então, eles podem até exportar, mas é bem pouco, né? Bem pouco. A maior parte da produção agrícola deles é para consumo interno, né? A Coreia do Norte é um território bem pequenininho, né? Então, eles quase não têm tanta produção de riqueza. A maior parte dessa produção de riqueza mineral, ela é exportada para a China e a China vai revender, né? Isso é uma questão aí importante da gente pensar. Né? Mas assim, Faz gente, ó, se sentido. nós vamos pensar nessa nova conjuntura, no caso aí nós teremos revoluções. Nós vamos começar a ter movimentos de insatisfação. Né? No caso aí, o primeiro país que vai ter essa insatisfação será a Hungria. Né? Então, a Hungria ela vai reivindicar eleições livres. Então, a população vai querer que dentro do território seja feito eleições. Então, no caso aí, o Exército Vermelho Russo vai ser convocado e vai sufocar esses revoltosos, resultando em 20 mil mortos, isso em 1953. Depois nós temos um movimento chamado aí de Primavera, né, Primavera de Praga, que foi em 1968. Gente, o ano de 68 é um ano maluco na história humana, né, na história da humanidade de uma forma geral. Né? Em Paris, houve movimentações de estudantes contra a reforma do ensino. Né? No Brasil, houve o ato institucional número 5. Em Praga, que era a capital da Tchecoslováquia, né? Que é um país que hoje não existe mais. Né? Hoje existe a República Tcheca, mas existem outros países que vão resultar da separação desse país. No caso aí, 68, né? Então ele vai defender também as eleições. Né? Então, ele vai, né? No caso aí, as eleições do Bektik, né? Ele vai suspender a censura da imprensa, que era algo colocado pelos soviéticos. Isso vai, né, de uma certa forma ou de outra, né, levar né, a uma maior movimentação da população. Né? No caso aí, 2.000, né, no caso. Enquanto isso, né, os intelectuais vão começar, né, a trabalhar a conscientização do povo e mostrar para o povo o seguinte: esse modelo não serve para nós, né, que vai ser conhecido, né, aquilo que nós chamamos de, né, a Primavera de Praga, que começa em 56, mas ele vai resultar, né, em movimentos, né, até a década de 90, que vai, né, ser, no caso aí, a separação da Tchecoslováquia da União Soviética. Bem, e a expansão além da Europa? Então, no caso aí, o Khrushchev, né, que foi o sucessor do Stalin, eu sempre esqueço desse nome, né, o Nikita, né, Khrushchev, ele vai, né, expandir o território além da Europa. Então, ele vai, né, de uma certa forma ou de outra, ele vai lutar contra os Estados Unidos na Guerra da Coreia, ele vai lutar contra os Estados Unidos na Guerra do Vietnã, porque qual era a maior questão aí dos dois? Era expandir a sua influência fora da Europa. Né? No caso aí, né, no Khrushchev, ele vai ser aquele que vai assinar o tratado, né, que vai diminuir os impactos, né, da corrida armamentista. Mas, né, nós teremos, né, outros efeitos aí que vai ser um pouquinho mais para frente. Então, gente, assim, então, com essa questão aí, no caso, em 82, nós teremos, né, a eleição do Brezhnev, esse nome aí é complicado, né, Brezhnev, né, que ele vai ser o novo presidente e ele vai começar a abrir a União Soviética para algumas tentativas de reorganização, que vai levar ao fim da União Soviética em 1991, que a gente vai ver na próxima aula exatamente sobre essa crise aí, o que vai levar ao fim da União Soviética. E aí, galerinha, deu para entender? Tá tudo bem? Não tá bem? E aí, como é que tá as coisas? Tá da hora, professor. Tá da hora, mano. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu tô bem, e você? Bem, não tô. Assim, gente, ó,
É aquela velha máxima que eu falo para vocês, assim, nós temos que tentar observar esse período com um olhar um pouco neutro. Mas como diz um amigo meu, que também é historiador, neutro é só shampoo e detergente. Né? É um fato importante, a gente não pode pregar neutralidade, gente. Nós temos que pensar o seguinte, quando nós não tomamos partido, quando nós não escolhemos um lado, os outros escolhem o lado pela gente. Né? Lógico, assim... Tem um cara que disse assim, se você não controlar sua mente, alguém vai controlar. Para controlá-la. É um fato importante. Não estou falando para vocês que a União Soviética foi um regime maravilhoso, lindo. Houve muitos genocídios. A gente vai ver na guerra do Afeganistão, porque um dos motivos da queda da União Soviética foi a derrota no Afeganistão. Né? No caso, aí, o Afeganistão é considerado o Vietnã soviético. Né? O que isso vai resultar? Né? No caso aí, com a derrota soviética no Afeganistão, vai surgir um grupo chamado Al-Qaeda. Né? A Al-Qaeda ela surge, né, quando a União Soviética perde o controle no Afeganistão. Né? Aí, quem vai financiar o Bin Laden, por incrível que pareça, porque o Bin Laden é um dos fundadores da Al-Qaeda, e ele lutou do lado dos americanos. Quem vai treinar os grupos guerrilheiros do Afeganistão foram os americanos. Então eles treinaram os Bin Laden. Tudo. Eles treinaram o Bin Laden. Gente, Idiotas. eu vou falar sobre isso nas próximas aulas, mas só para vocês terem um spoiler sobre isso. Olha, a guerra civil dentro do Afeganistão, ele vai levar à formação dos grupos terroristas como a Al-Qaeda. Entendeu? Então, gente, assim... Então, o próprio Estados Unidos fez isso. Tira sua própria ruína. Então, gente, a família Bin Laden, ela é uma família rica, né? É uma família rica, né? Rica ali na Arábia Saudita, no Egito, e eles são uma família que controla uma produção petrolífera. E tem algumas fontes que dizem que a família Bin Laden ela tem uma aliança muito próxima com a família Bush, né? Que foi a família que teve 2 presidentes, no caso, o pai e o filho, né? O George W. Bush, pai, e o George W. Bush, filho. Então, gente, a história tem várias coisas aí que nós devemos levar em consideração. Tem um documentário que eu acho que é interessante, se vocês tiverem a curiosidade de assistir, é um documentário chamado Fahrenheit 11 de Setembro, que vai ele conta toda a história, né, por trás dos ataques às Torres Gêmeas. Se vocês tiverem a curiosidade, tem no YouTube esse documentário. É um documentário que é de 1h30, quase 2 horas, mas é bem legal. Né? Mostra a reação do Bush durante o atentado, como é que era, assim, a questão dos presidentes americanos. É bem legal esse documentário. Esse documentário eu recomendo que vocês assistam, né, para a gente poder, né, ter uma visão um pouco maior sobre esse contexto histórico, né, que vai resultar a guerra contra o terrorismo. Porque quando a União Soviética acaba, quando isso aqui deixa de existir, no caso, o perigo vermelho deixa de existir no mundo, qual vai ser o perigo? O perigo muçulmano. O perigo árabe. O perigo árabe que foram os americanos que criaram também, né? É meio controverso isso. Bem, gente, então, agradeço a todos. Bom dia para vocês. Né? Vamos aproveitar o dia. Assim espero. Então, gente, espero vocês na próxima aula. E a gente vai conversando aí. Precisando de mim, é só me chamar no WhatsApp ou no Facebook. A gente vai conversando aí, beleza? Beleza. Um abraço, Beleza, gente. professor. Até mais. Na próxima aula a gente vai continuar essa Tchau, matéria, né? professor. Eu não entendi, Munhoz, desculpa. Na próxima aula a gente vai continuar essa matéria, né? Sim, a gente vai continuar sobre a União Soviética, só aqui no grupo 10. Tá. Tá bom? Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. Até mais.